Outra vinda da querida doutora Andressa Heimbecher. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer tê-la aqui. Lembrando que a doutora Andressa é endocrinologista. E começamos a falar então do diabetes, né? Há 15 dias. Chegaram muitas dúvidas, né? Eu acho que você recebeu essas dúvidas também. Muitas. Então hoje a gente vai fazer uma pauta informativa, porém prática. Isso. Né, doutora? Com muitas coisas que você trouxe aqui, que eu acho importante que o público saiba, porque quantas pessoas podem estar utilizando de maneira errada, né? Tudo isso que está aqui na mesa. Mas para a gente abrir a pauta, eu vou pedir para os meninos colocarem um VT, que a gente vai ilustrar, retomando um pouquinho o assunto da última vez, o que acontece no nosso organismo, enfim, como é liberada essa insulina para a gente entender. Vamos lá, doutora, eu vou pedir para você explicando, então. Aqui a pessoa acho que vai tomar aí, né? Ela vai como tomar se fosse um refrigerante, né, que tem açúcar, ou um suco, né, enfim. E o que acontece? E aí, justamente, os refrigerantes, eles são compostos de glicose e de frutose. E foi a glicose que lembra daquela aulinha que eu dei, que a gente absorve. O que acontece? A gente vai acabar absorvendo frutose e glicose quando a gente toma o refrigerante. Quando o pâncreas, ele recebe essa informação de que chegou glicose, ele vai liberar o quê? Insulina. E aí, aqui a gente tem, inclusive... A gente tem o quê? A medida dessa glicose no sangue, que a gente vai fazer aqui ao vivo hoje. Que isso é um dos nossos objetivos, ensinar a fazer, que é importante que a gente faça essa medição, para a pessoa ter ideia do quanto está essa glicemia. Perfeito, né? perfeito. E aí, olha, a gente tem... O que acontece? Diga lá. O nosso fígado, ele também é um regulador dessa glicose no sangue, é ele que vai ajudar com que a gente possa, o pâncreas e o fígado trabalhando em conjunto, é que vai regular o nível de açúcar no nosso sangue. Então, é isso que a gente vai entender de uma maneira prática, por que os medicamentos são indicados. Exato. A gente tinha dito na última vez, doutora, que o seguinte, algumas pessoas precisavam da insulina. Exato, para poder controlar os níveis de açúcar no sangue. Outras, não. Não. Né? Que isso é uma indicação médica. Isso. Nesse caso, então, se você quiser começar por aqui, quem tem a indicação da insulina? Então, vamos lá. Geralmente quem tem a indicação de insulina é aquele paciente que o pâncreas não produz insulina. Certo. Então, quando o vídeo mostrou que o pâncreas libera insulina a partir da quantidade de açúcar que está no sangue, então aqui, ó, é bem bonitinho, porque o pâncreas ele vai estar aqui escondidinho. Quando ele vai liberar essa insulina, muitas vezes o pâncreas do diabetes tipo 1 ou do paciente diabético tipo 2, ele não consegue liberar a quantidade de insulina suficiente. Entendi. E aí o que a gente vai precisar? Usar a insulina que é de forma injetável. Gente, a gente não tem insulina via oral, por favor. Não existe insulina via oral, existe em desenvolvimento insulina via oral, mas hoje disponível para uso, eu falo que é para uso normal, uso prescrito pelo médico, o que a gente tem é a insulina injetável. Perfeito. E aí, como é que a gente vai fazer essa aplicação de insulina? Que eu acho isso bacana a gente explicar. A gente tem imagens que ilustram os locais de aplicação. Então, vamos agora mudar aqui a nossa imagem ao invés do vídeo. A gente vai colocar as imagens desses locais de aplicação e vamos ensinar como é que vai fazer essa medição. Então, e aí? Um dos locais de aplicação de insulina é em volta da região umbilical, que a gente chama de região periumbilical e um pouquinho mais nessa lateral aqui. Eu gosto de explicar assim, o paciente que precisa usar insulina, ele vai aplicando como se fosse um reloginho cada aplicação. Então, ele aplica meio-dia, 1h da tarde, 2, 3, 4, 5, 6. Principalmente porque algumas vezes essa região tem vasinhos sanguíneos. Então, faz um hematoma pequenininho. Então, é bom a gente sempre ir variando o local da aplicação para poder não formar fibrose e não formar hematomas consecutivos no mesmo local. Perfeito. Se a gente seguir as imagens, a gente vai ter um segundo local de aplicação, Carol. Então tem outra possibilidade. Tem outros locais. Ó, a gente tem aqui a coxa, na região lateral de coxa. Às vezes, dependendo da pessoa, o médico pode orientar para fazer um pouco na região posterior de coxa, mas basicamente nessa região lateral de coxa que a gente também vai poder aplicar a insulina. E aí tem um espaço, assim, um espaço grande, que também é bom e variando, Exato. Né? O que normalmente eu oriento é fazer que nem uma escadinha. A gente começa de baixo para cima e vai subindo para não poder fazer a aplicação no mesmo local, para não sensibilizar o mesmo local. Perfeito. E temos mais uma imagem, vamos lá. Que é um bracinho. Então, aqui a gente tem o muque, né? Então, essa região, que é a região posterior do braço, a gente
gente pode usar como aplicação. Essa o paciente às vezes fala, ai, Andressa, como é que eu vou fazer essa aplicação? Às vezes é tão difícil. Então tem um macete, gente. Ele ensina. Que é o seguinte, você senta numa cadeira e você apoia o braço na cadeira. Porque normalmente a gente orienta o quê? Fazer a prega e fazer a aplicação. No braço fica difícil fazer a prega e fazer a aplicação, porque a outra mão, né, a pessoa não chega, né? Então assim, você senta numa cadeira, você apoia o seu braço na cadeira, naturalmente já vai fazer um gordinho. Isso, que vai, né, vai amassar um pouquinho o braço. Vai amassar o braço. E aí você vai pegar a insulina na seringa e você vai fazer a aplicação. Entendi. Então é muito cômodo também. Apesar das pessoas se assustarem, essa região do braço, ela é uma região muito cômoda de aplicar. Porque eu acho que tem essa concentração de gordurinha também às vezes é maior, né? Então dói menos, a gente pode dizer assim. Ela é menos incômoda. Muitas vezes as pessoas se assustam muito em fazer a aplicação na região periumbilical. Então dá pra fazer. E um outro macete quando for fazer a aplicação na perna, cruza a perna para meninos e meninas. Cruza a perna, naturalmente forma já mais um amassadinho, aí você vai ter a outra mão livre para fazer a prega e aí você aplica. Perfeito. Mas tem paciente diabético tipo 1 que acompanha no consultório comigo que eu acho muito chique. As meninas abrem a caneta, cruzam a perna, aplicam, ninguém pronto, viu. já foi rápido assim, né? Rápido, ninguém viu. Eu acho que encarando dessa maneira, eu acho fica muito mais tranquilo, perfeito. Né? E aí a gente consegue sim tirar um pouco os mitos com relação à aplicação da insulina. Perfeito. Vamos treinar? Vamos. Eu vou te perguntar só o seguinte, eu vou dar um recado e volto pra gente pra treinar. Pra treinar, que a gente, inclusive a Ilhuzinha vai vir aqui, que a gente vai fazer a medição do dedinho, né? Pra gente ter aí o quanto está a glicose dela neste momento. Agora, vou dar um recado e eu vou te deixar uma pergunta. O ideal, então, é que as pessoas variem sempre os locais de aplicação. Perfeito. Isso. Tem que variar os locais de aplicação. Fiz no braço, amanhã eu faço na perna, tal. Tem alguns cuidados que precisa fazer. Por exemplo, se a pessoa vai correr, eu não oriento fazendo a perna. Por quê? Porque vai acelerar a circulação ali no local e a gente pode alterar a absorção de insulina. Então, tem alguns cuidados que o médico vai orientar. Às vezes, a pessoa vai fazer exercício de braço na academia. Não aplica no braço. Se vai correr ou fazer exercício de perna, não aplica na perna. Vai fazer abdominal? Não aplica na barriga. Perfeito. Né? Gestante, normalmente, a gente orienta a não aplicar na barriga na gestação avançada. Que bom que você tocou nesse assunto, porque chegaram várias perguntas de diabetes gestacional. Vamos falar. Então, eu vou dar um recado, já volto. Pra gente resolver a medição. Vamos falar da diabetes gestacional, porque é um caso à parte, né? Eu queria que você explicasse, então, as mulheres que têm o diagnóstico na gravidez do diabetes, não quer dizer que pós-gravidez ela tenha diabetes. Mas ela vai ter mais chance de ter diabetes, cara. Ela vai ter bem mais chance. Tá, então explica pra gente como funciona. Então vamos lá. As meninas que estão grávidas precisam entender o seguinte. O corpo da mulher grávida, ele vai sempre priorizar o bebê. Então sempre ele vai tentar direcionar a insulina, a glicose da mãe pra alimentar o bebê. Porque o bebê não se alimenta, ele se alimenta através do cordão umbilical. A placenta da mulher grávida, ela vai desativar a insulina da mãe. Porque o que a insulina faz? Ela pega o açúcar e coloca dentro da célula. Então, os hormônios da placenta da mãe vão inativar essa insulina da mãe para quê? Para que a glicosezinha vá para o bebê. Entendi. Só que chega um ponto em que acontece um desequilíbrio desse processo. E é aí que o diabetes gestacional surge. É quando o pâncreas da mãe não consegue produzir uma quantidade de insulina suficiente para manter os níveis de glicose da mãe controlados. Entendi. E aí começa a sobrar glicose no sangue, começa a entrar mais glicose para o bebê começa a crescer acima do normal, que também não é bom, porque o bebê ele tem que ter um crescimento dentro do esperado padrão, ele não pode ultrapassar esse crescimento e a mãe começa a sofrer as consequências do diabetes gestacional. Nossa, gente, olha só, não imaginava que ia acontecer dessa maneira. Então, o que deve ser feito é evitar na gravidez ganho de peso excessivo. Então, o mais importante, meninas que estão em casa e grávidas, 1 quilo por mês, a depender da orientação do seu obstetra. Muitas vezes o obstetra vai falar assim, olha, você pode ganhar um pouco mais ou não, você tem que ganhar um pouco menos. Evitar carboidrato simples, pão branco, arroz branco, açúcar, macarrão. Sempre a gente vai para os integrais, porque é com os integrais que a gente faz... Lembram que eu expliquei do índice glicêmico? Os integrais, eles lentificam a entrada desse açúcar na corrente sanguínea. Com isso, a mãe acaba comendo menos, não ganhando tanto peso, não aumentando
tanto a sua glicose. Perfeito. E aí não forçando tanto o seu pâncreas. Perfeito. É assim que funciona a diabetes gestacional. Meninas, então quem perguntou, respondido. Tomem cuidado, que esse é um momento lindo. A gente quer que ele fique melhor ainda a cada mês, né? Sem risco de diabetes gestacional. É isso. Agora eu vou pedir pra querida Lilzinha. Vem pra cá. Vem, Lil. Entre, Lilzinha. Olha lá que belezinha, Lilzinha. Vamos medir? Nossa modelo de hoje, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, como a gente faz essa medição? O ideal é que as pessoas que têm diabetes tenham esse aparelho. Tem que ter o aparelhinho em casa. É fornecido já? É fornecido, sim, pelo governo. Pelo governo, eu acho importante a gente passar essa informação. Eu só preciso fazer um agradecimento pro pessoal do Ama Especialidades Isolina Mazé. Que legal, a minha enfermeira maravilhosa, Andréia, ela que arrumou o kit para eu trazer aqui para você bonita. Obrigada. Andréia, te amo de paixão. Então, assim, o governo fornece. Certo, bom, muito tem bom alguns saber casos que a pessoa prefere comprar o aparelhinho, porque o governo ele fornece um padrão, a gente tem às vezes um aparelhinho menor, né? E também a caneta muda um pouco com relação ao aparelho, né? Eu trouxe essa caneta aqui, essa caneta é super de fácil aplicação e é ela que a gente vai usar para furar a Lilzinha, tá? Vamos lá, Lilzinha, então, assim, vamos a primeira coisa que a gente precisa tomar cuidado numa caneta é o seguinte, aqui a gente vai encaixar o quê? As agulhinhas, que normalmente vão estar no kit. Gente, isso varia de lancetador para lancetador. Isso que a gente chama de lancetador, tá? Então, aqui a gente vai tirar a pontinha dele, tá? Olha o tamanho da agulha. Acho que os meninos, não sei se conseguem pegar. É muito pequeno. Eu vou fazer que nem as meninas na maquiagem, gente, para mostrar a pontinha. É bem pequenininha. É bem pequenininha mesmo. Deixa eu segurar isso pra você. E aí, o que acontece aqui, Carol? A gente vai encaixar essa agulha aqui no lancetador, com muito cuidado. Tá? Existem vários tipos desse aparelho, Existem vários tipos de lancetadores. Tá? Esse lancetador eu acho super fácil, por quê? Porque a gente encaixou, ele naturalmente já travou, e aí a gente vai fazer o quê? Rosquear de volta. Pessoal que está em casa, aprendi com a maquiagem, vou usar sempre agora. Olha só. Colocar a mãozinha. Existe uma profundidade de o quanto isso vai furar na pele. O 1 fura menos, tá vendo que ele vai entrando lentamente essa pontinha, e o 5 vai furar mais. Tem lancetadores que vai de 1 a 6, de 1 a 10, aí vai depender do lancetador. E aqui ele já está armado, ó. É só disparar. Então, para armar, você puxa ele armou. E vamos disparar. Então, vamos... não dói. Não vai doer. Não vai doer. Porque sabe o que acontece? A gente vai fazer com a profundidade certa para Lil. E aí, eu vou te pedir só o seguinte, doutora. Você tira, você coloca... Isso. E aí, eu vou dar um recado para te mostrar o resultado na minha volta. Deixa eu só explicar a armação aqui. Quando a gente vai colocar a agulha, a lanceta, a plaquetinha no aparelho, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para não pegar o quê? Não pegar essa ponta, que é onde tem o chipzinho que ele vai fazer a leitura. Quando a gente coloca com todo cuidado no aparelho. E espera ele ligar. Normalmente, o que a gente vai ter? Aqui, o código dele, mostrando. E aí, daqui a pouquinho, já vai começar a pedir o sangue. Ó, aí já tá pedindo sangue. Então, vamos lá. Vamos furar a Lilzinha. Vamos furar a Lilzinha. Preparada? Pode ser qualquer dedo, né, doutora? Pode ser qualquer dedo, mas um macetinho. Coloca o dedinho pra baixo. Pro sangue descer. Pro sangue descer. O dedinho ficou um pouquinho mais vermelhinho. Aí, normalmente, gente, não vão lancetar no meio do dedo. No meio do dedo, a gente tem muito nervo. A gente vai lancetar do lado do dedo. E um dedo... Acho que a gente consegue mostrar bem pertinho, né? Vamos deixar bem paradinho aqui, Lilzinha, que o Saulito vai mostrar o momento. Então, a gente tem o alquinho aqui. Eu vou desinfetar aqui a mão da Lil, né? Pra ficar limpinho. E aí a gente vai furar sempre na lateral do dedo, tá? Aonde? Aqui tá bom? A gente consegue colocar o dedo aqui, Lil? Acho que na mesa pra apoiar? Eu acho mais fácil. Ó, a gente vai lancetar no 3, tá? Já tá armado. E aí, vamos lá? Tem uns lancetadores que ele tem o formato do dedinho. O dedinho encaixa aqui. É bem bonitinho. Mas aqui o da Lil... Já botamos pra baixo, atenção. 1, 2, 3 e pronto, foi. Aí já tá aqui, aí a gente coloca, vira aqui assim e vamos colocar. Nessa marquinha. Perfeito. Verdinha. Pronto. Já tá lendo. Já tá lendo. Segura. Vou dar um recado, na volta a gente mostra o resultado e ela vai explicar o porquê desse resultado pra gente entender esses parâmetros. E quanto deu? 100. Deu 100, gente. Deu 100.
Tá o que significa esse é o da Lilzinha? Esse é o da Lilzinha. A Lilzinha me falou que fez um lanchinho agora há pouco, e aí até 140 depois da refeição, tá tudo certo. Normal. Carol. Normal. Certo. Então essa aqui, normalzinho. Tá? Perfeito. Quando é que a gente se preocupa se é diabetes? Se em alguma medida, ao acaso, repetida pela glicemia retirada no sangue, né? Tá. Que é um pouquinho diferente, porque essa aqui é o que a gente chama de glicemia capilar. Tá. Às vezes o paciente ele faz assim, paciente que tem um aparelhinho, ele fica muito esperto. Às vezes ele mede no aparelhinho e vai colher o sangue na sequência, ele fala, ai doutora, mas deu diferente. Mas dá diferente mesmo, Entendi. porque aqui é uma glicemia capilar, é dos pequenos vasinhos que estão aqui na ponta do dedo. Já a glicemia do sangue é uma glicemia venosa, então ela é um pouco mais precisa do que a glicemia capilar. Não dá muita diferença, às vezes é uma diferença de 30, 40 pontos, mas assim, pra gente fazer o controle, é importante que o paciente faça o exame de sangue e faça a glicemia capilar. As duas coisas. Uma glicemia, ao acaso, preferencialmente ao de sangue acima de 200, é diagnóstico de diabetes. Tá. E a gente já descobriu que tem Oswaldinho, meninos... vem cá, querido. Oswaldinho, então, você também, Oswaldinho vai fazer ao vivo? Seja bem-vindo, querido. Beijo, adoro-te. Oswaldinho tem diabetes? Deu 248 o último exame, semana passada. E você ainda não foi ao médico, então? Fui, já. Já foi? Então, diagnosticou. Acabou o docinho, acabou o chocolate, acabou tudo. Que bom que você trabalha no Você Bonita. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer, então, vamos medir. Olha só. Né? Gente, cuidado aqui, ó. Caixa de pérfuro cortante, tem que pedir, tem na unidade de saúde, por favor, para não sair jogando agulha em todos os lugares. Perfeito. Por favor. Doutor, enquanto você vai ajustando as coisas para fazer a medição, então, do Oswaldinho, vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes esse paciente tem que aplicar insulina quando ele é diagnosticado e precisa ter esse acompanhamento? Geralmente, Carol, quando o paciente está tomando medicação via oral e ele passa para usar insulina, a gente começa num esquema de insulina que a gente chama de insulina bedtime ou insulina noturna, que é uma aplicação de insulina à noite. Entendi. Já quando é o paciente diabetes tipo 2 mais avançado ou diabetes tipo 1, que já começa com mais aplicações, geralmente são de 2 a 3, podendo ir até 4. E a gente vai misturar os dois tipos de insulina. Perfeito. De olhar o dedo para saber se é muito grosso, muito fino, peraí. Então enquanto... Aqui a gente vai furar num 4, porque ele tem mais grossinha a pele é um pouco mais grossinha. A gente vai furar num 4, não vai doer, prometido. Então, enquanto a gente faz a medição, a gente vai pôr uma perguntinha no Twitter, tá? Segura. Vamos picar aqui o Oswaldinho. Ó, tá lá a perguntinha. Essa da Kelly? Deixa eu ler a perguntinha. Kelly, um beijo pra você, vou chegar pertinho. Quais os primeiros sintomas de uma suposta diabetes? Doutora, já conta pra gente. Já conto. Vamos fazer a medição, então? Aqui. Então, aqui, ele já vai estar pedindo sangue, tá? Certo. Esse 240 que aparece é o 240 do chip. É o código. Aliás, gente, abriu fitinha nova, tem que trocar o chip, por favor, tá? Vamos higienizar aqui. Perfeito. Tá? E aí... só põe um pouquinho pra baixo. Isso, para o Saulinho mostrar. Vamos fazer a picadinha. E é muito rápido, já né, tá gente? armado, tá? Atenção. Foi. Agora a gente faz um gotão bem gordinho. E aí vamos colocar em cima aqui, ó. A doutora é muito delicada, né? A gente é muito fofa. Adoro. Pegou? É porque eu não tô enxergando. Aí, pegou. Aí, ó, então, enquanto ele vai dando o resultado... tá bem. Ó, tá aqui, ó, ele tá pensando. Vou até mostrar aqui pro Saulito, ó. Tá pensando. Doutor, então... 83! Tá melhor que a Lil. Muito bem. Tá controlada. Tá controlada. Só que várias medidas por dia é que vão dar um panorama melhor. Era o que eu ia te perguntar. Quantas vezes, então, tem que fazer essa medição? A depender do paciente, 2, 3. Agora, tem pacientes que a gente pode pedir até 8 medidas por dia. Tá. Doeu? Nada. Então, gente, primeira coisa, para não doer a aplicação, tem que saber usar o lancetador certinho. Porque é com a profundidade do lancetador que a gente vai poder ajustar se vai doer ou não vai doer. Então, gente, não dói, desde que você saiba usar o lancetador direitinho. Perfeito. Tá? Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, que foi a pergunta da Kelly, que ela diz, quais são os primeiros sintomas? Você sentiu alguma coisa ou foi exame de rotina? Foi rotina, exame de rotina. Você não estava sentindo nada. E aí que tá o pulo do gato. Por quê? O diabetes tipo 1, como é um quadro mais agudo porque falta insulina, geralmente a pessoa tem o que a gente chama de pólis. O que são pólis? Poliúria, ela
faz muito xixi, polifagia, porque ela come muito, e polidípsia, porque ela bebe muita água, porque ela é uma pessoa que já está cansada. Você olha para a pessoa, você vê que a pessoa está doente. Então, o diagnóstico do diabetes tipo 1, geralmente é um diagnóstico mais agudo, por um quadro que a gente chama medicamente de cetoacidose, tá? Qual é a diferença para o diabetes tipo 2? Que descobriu agora, que descobriu agora, e geralmente a gente descobre em exame de rotina. É porque o diabetes tipo 2, como geralmente não falta insulina, e sim o que acontece é um estado de resistência insulínica, porque a insulina vai perdendo a sua ação, a glicose vai subindo lentamente e não dá sintoma. Só que vai chegar um momento que essa glicose vai lesionar alguns órgãos. Então, retina, rins e nervos, eles são uma das coisas que sofrem. Por isso que é importante que as pessoas façam um exame de rotina do diabetes e façam um diagnóstico precoce, porque em algum momento vai faltar a produção de insulina, porque o pâncreas é uma fábrica. Ele chega um momento que ele estressa, a fábrica entra em greve, olha, não vou trabalhar mais. E aí, nesse ponto, ele vai ter o quê? Falta de insulina. E aí ele pode ter sintoma. O que muitas vezes acontece é no paciente diabético tipo 2, ele tem alguma infecção e aí ele descompensa. Ou seja, é um paciente que tem uma glicemia de jejum de 115, 120, faz o teste, passou para 130, 140, ele já tem o diagnóstico, mas está bem controlado, porque não está sentindo nada, pega uma infecção, uma pneumonia, uma gripe, alguma coisa, e ele vai descompensar, porque o pâncreas dele não vai ter a capacidade de produzir insulina a mais. Oswaldinho, você tá ótimo. A médica falou que assiste o seu programa, falou, vai comendo as dietinhas da Carola. Ela falou? Qual é o nome da sua médica? Dona Heloísa. Doutora Heloísa, um beijo, obrigada pelo carinho. Pode deixar que eu vou cuidar muito bem, porque agora que eu estou sabendo, vou ficar de olho em você. Isso aí, a gente fica também. A Lu e a Aninha vão me agradecer. Obrigada, viu, querido? Um beijo, tudo de bom. Doutora, tenho que encerrar. Tá ok. Eu volto. Faltou falar da aplicação. Então vamos fazer o seguinte, você volta, a gente continua. Estão chegando várias perguntas, inclusive na próxima vinda a gente vai falar desse lance do estresse, que também pode aumentar a chance de desenvolver o diabetes. Eu sei que estão chegando várias perguntas. Na próxima vinda, então, vamos retomar as perguntas. Prometo para vocês, mas sempre um prazer tê-la aqui. Prazer é todo Quem quiser, a gente